Jesus, o divino Avatar, não está mais crucificado. Ele agora está de braços abertos para todos nós. Devemos vê-lo como luz, como paz e como amor. Onde tem luz, não tem trevas. Onde tem paz, não tem guerras. Onde tem amor, existe a fraternidade. Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los neste momento a todos, nós estamos também iniciando o programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. E nesse instante, convidamos o irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, queridos irmãos, ouvintes, espectadores, elevemos o nosso coração ao alto, respiremos fundo, diminuindo as batidas do coração, a ansiedade, aquela postura de insegurança, para que a nossa alma possa naturalmente ser conduzida pelo nosso guia guardião a um parâmetro de referência, que a nossa súplica, o nosso agradecimento possa ser ouvido pelos espíritos superiores, em nome de Jesus. Com muita alegria no coração, que possamos dedicar este momento para o nosso lado espiritual, agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, as suas falanges benfazejas espalhadas pela terra, a oportunidade da nossa vida, do nosso lar, da nossa família, dos aprendizados consoladores da doutrina espírita. Que o nosso coração, a nossa alma, faça ressonância com toda esta luz que recebemos, com todo este apoio que nos é alcançado, com toda essa misericórdia que nos é espalhada, porque neste momento queremos aproveitar ao máximo tudo aquilo que nos é endereçado. Muito obrigado, Mestre Jesus, por tudo. Que assim seja. Então vamos para a nossa reflexão de hoje. O título: Não somente. Não só de pão vive o homem. Frase lapidar de Jesus. Está em Mateus 4:4. Não somente o agasalho que proteja o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes, em que o espírito se faça útil, estimado e respeitável. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriqueçam a consciência eterna.
não somente claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para o entendimento imperecível. Não só aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. Não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Disse o Mestre: nem só de pão vive o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constitui dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior, com que nos dirigimos para a eternidade. O que o irmão Jussi encontrou no Evangelho sobre esse assunto? Quando Jesus nos alerta que nem só de pão viverá o homem, Ele nos dá uma indicação clara de que devemos nos percebermos como espíritos na carne. Quando Emmanuel faz toda essa exortação para dizer a importância de nós não só cultivarmos essas necessidades materiais, mas que devamos olhar o lado espiritual. No capítulo 24 do Evangelho, não pôr a candeia debaixo do alqueire, Jesus nos fala de cada um carregar a sua cruz. E eu acredito, amigo Antônio, que nós podemos trabalhar essa reflexão de hoje com este ensinamento de que é necessário que cada um de nós saiba carregar a sua cruz para seguir Jesus e saber que não só de pão é que nós viveremos. Mas se essa cruz for tão pesada quanto aquela que Jesus carregou, nós sabemos que ele tinha toda uma estrutura espiritual diferenciada, incomparável com a gente aqui, né? Com os simples seres humanos hoje que nós vivemos no planeta. Como carregar uma cruz tão pesada como a dele? A diferença fundamental do evento que viveu Jesus e do evento que nós vivemos é que ele nada devia, Antônio. Ele fez por amor à humanidade um projeto educativo em cujo ápice mostrou que o amor é a ferramenta mais importante que Deus criou para a harmonia do universo, e ele se deixou imolar por isso. A nossa cruz nós carregamos com a diferença fundamental de que ela já é um produto da nossa obra e nós a carregamos com a misericórdia divina nos auxiliando. Não há fardo mais pesado do que aquele que nós podemos carregar. Isso nos é dito também nas Escrituras, para que nós não desfalecemos no caminho, procurando justificativas inadequadas para o peso dos nossos sofrimentos. É pesado?
Toda a cruz que carregamos, então, nós podemos carregar. Toda a cruz que nós carregamos, nós podemos carregar, porque aquele que tem fé e que professa a coragem da sua fé, sabe de antemão que Jesus e seus prepostos estão nos auxiliando a carregar a nossa cruz. Tem uma passagem evangélica que diz que a cruz com Jesus, ela se torna leve. Se nós entendermos a mensagem que Ele nos mandou, o jugo suave, né? E o peso bem leve. Então, se a gente entender isso, a gente vai compreender e se resignar com aquilo que nós passamos no dia a dia. Porque Deus nunca dá o frio. Ele sempre vai dar o frio conforme o cobertor, aliás. Sempre. A gente vê, às vezes, na rua, as pessoas que não querem ir para os abrigos, e eles estão num dia frio, 0 grau, eles estão com um cobertorzinho ali. Eles não passam frio. Tu vai conversar com eles, eles estão tranquilos. Eles não passam frio. Alguma coisa eles têm neles e Deus dá para eles isso aqui para que eles não passem aquele frio que nós passamos na casa toda abrigada, cheio de cobertores, ar-condicionado, e eles conseguem suportar aquele frio. Eles talvez não tenham a ideia do Cristo, mas a si mesmo eles são ajudados, porque Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Sim. Quando nós, a cavaleiro do ensinamento da doutrina espírita, nos descobrimos como filhos de Deus, imortais, em processo educativo, cuja educação é traduzida pelo acionamento das leis de Deus no nosso ir e vir, na nossa liberdade, no exercício do nosso livre-arbítrio, nós sabemos que letra fria da lei existe na lei dos homens. A letra das leis de Deus sempre é quente, sempre é protetiva, sempre é educativa, muito embora às vezes nós optemos por caminhar sob espinhos dolorosos a fim de que a nossa lição seja apreendida. Nós espíritas sabemos que isso não se trata de castigo divino, se trata de opção da nossa alma no trato conosco mesmo, na burilação dos defeitos aos quais nós queremos nos corrigir. Isso significa saber carregar a sua cruz e andar com Jesus. Esta época que vivemos agora é uma época muito difícil. Muito difícil. Estamos ainda em pandemia. Não se sabe o que terá para amanhã, se ela acabará logo, se virá vacina, se não virá vacina, se não vai vir uma segunda onda. Então, está dependendo muito de nós próprios, né? E diz muito claro, não vale só a fisionomia de fora, mas vale a nobreza dos sentimentos. É preciso que nós enobreçamos a nossa ideia interior, esse conceito interior nosso mesmo. Ontem, essa semana, aliás, eu falava com uma pessoa e ela me dizia, parece que a humanidade não está aprendendo, né? Parece que está tudo igual. E ela chegou a dizer para mim assim, parece que quem é ruim sempre vai ser ruim, quem é bom sempre vai ser bom. Eu discordei, claro que eu discordei, porque nós todos estamos aqui para aprender. Aqueles que são bons vão ficar melhores. Aqueles que não são tão bons vão ficar bons. E aqueles que não são nada bons, digamos assim, eles vão começar aos pouquinhos dar aquele primeiro passo. Isto vai acontecer de um jeito ou de outro, a dependência de cada um de nós. Poderemos ser arrastados pelo poder da bondade, pelo poder do amor. Mas este arrastado por esse poder
pode caber também no na desencarnação, até muitas vezes apressada, não antes da hora, mas sim, antes da hora prevista, podemos dizer assim, prevista na preparação desta encarnação, porque nós não estamos atendendo os princípios que acordamos para fazermos nesta encarnação. Isso é importante que nós digamos para todos nós, que temos que progredir. Não só, quando se fala em progredir, sempre se leva para o lado material. Esse progresso para o lado material já aconteceu, está acontecendo todo dia, mas é preciso muito mais agora, nós dar um passo maior no progresso espiritual. É preciso então enobrecer, vou repetir, enobrecer os nossos sentimentos. Essa reflexão, Antônio, ela é o divisor de águas para aquele que sofre inutilmente revoltado, atribuindo a terceiros ou a Deus a causa da sua vindita, do seu sofrimento, e aqueles que aprenderam a verdadeira causa, a verdadeira motivação dos seus estados momentâneos de infelicidade. E eu tenho ouvido muito, e foi bom que tu tocaste no contexto atual do sofrimento humano, porque não precisa ser muito inteligente para a gente perceber que a humanidade toda está sofrendo, que há, com esta pandemia, uma atribulação generalizada. E há comportamentos diversos no enfrentamento deste problema. Aí está o amadurecimento daqueles que conseguem enxergar ou que aprenderam com as Escrituras como se comportar numa hora dessa. Porque tem muita gente que diz assim: Deus está castigando a humanidade. Esqueçam isso, meus irmãos. Deus não faria nada e não faz nada para prejudicar nenhum dos seus filhos. Então a pandemia não veio de Deus. Não é uma programação divina para que nós soframos em razão do nosso descumprimento às suas leis. Pelas suas leis ocorre o automatismo dos resultados do nosso comportamento. Portanto, que nós, amadurecidos com o sofrimento generalizado, tenhamos noção de viver bem, de querer bem, de justificar a partir da dificuldade passada que vale a pena ser homem e mulher de bem. Esse é o objetivo das lições dolorosas que a gente passa eventualmente de forma individual ou coletiva. É o que está acontecendo agora, para que aprendamos a viver melhor individualmente e coletivamente. É preciso treinamento para isso, não precisa? É preciso treinamento. Todo dia. Sem dúvida. As boas maneiras. Nós preocupamos com a eugenia da musculatura perfeita, né? Mas esquecemos as boas maneiras, a educação das boas maneiras, no tratar, no dia a dia com as pessoas, com a sua própria família. Esquecemos disso. E queremos um corpo perfeito, esquecemos que lá dentro tem um ser que deveria se tornar perfeito, esquecemos dele, de tratá-lo. É preciso também lembrarmos dessa particularidade. E o esforço íntimo que anula o defeito que nós carregamos de tantas e tantas encarnações. Tem que ter um esforço muito interior, que é de cada um de nós. Ninguém pode fazer isso por nós, ele pode nos ajudar, mas fazer esse esforço é interno, é de cada um. Somos seres completos. Contextualizando isso, Antônio, nós não podemos de forma alguma querermos ser antinaturais. E o que eu quero dizer com isso? E Emmanuel é muito claro. Nós
Não podemos nos preocupar mais com a casca, que é o nosso exterior, do que com o nosso interior, que é a nossa alma. Aliás, quando se trata de nós olhar para fora, a gente cuida para não dar importância maior para a casca do que para o conteúdo do fruto que se adquire. Porque nós queríamos que para nós fosse diferente. Não tem sentido. Então, para o ser humano também é necessário que se compreenda que o nosso interior é mais importante que a casca, que é o nosso exterior, que é a matéria. Por aí a lição está começando a ser compreendida. Mas é necessário, com tudo isso que o José falava agora, que cuidemos dessa casca. Não podemos descurá-la, descuidar dela, acabando, portanto, com tudo aquilo que Deus nos deu e que nós escolhemos para vir para cá com esta casca, com esse corpo físico, para poder aprimorar o espírito. Veja a importância disso. O corpo que nós usamos é o aprimoramento do espírito. Até porque, muito embora este corpo seja a ferramenta para o espírito se aprimorar, se descuidando dele, nós estamos menosprezando uma ferramenta que Deus nos deu para evoluir. No contexto que nós vivemos, se chama suicídio. Suicídio. E como tem ainda, né? Sem dúvida. Como tem ainda, nós temos que trabalhar em cima para que não aconteça mais. Nós vamos orar hoje para a dona Mercedes. O sobrenome dela é Cordeiro, né? Cordeiro. Torres, né? Torres. Cordeiro, Torres. Vamos orar por ela, por todos os familiares também. Vamos orar também para a dona Anália Ferreira, para a dona Bromilda Quinac, a dona Maria de Lourdes, a dona Cecília, a Jandiva, Ofir Pereira Mantelli, Josiane Cortes, Andresa Rodrigues, Paulinho Lerch, Nerce, Fernanda Gonçalves, Terezinha Pinheiro, em Sapucaia do Sul, Tânia Shirley Hirsch, Joana de Lima Fernandes Zoppe, e tantas pessoas que estão nesse momento pedindo oração. A humanidade toda pede oração, né? Às vezes não pede, mas precisam. Então, envolvendo neste momento ímpar que as legiões de Jesus se deslocam para atender aos seus preceitos, envolvendo a Eloá, o Gilmar, a Regina, a Lucimar, o Ângelo, a Tanara, a Zoida, o Amauri, o pessoal da Justiça Divina, do Paz, Amor e Caridade, do Joana de Ângeles, do Paulo de Tarso, do Caminho da Luz, da União Espírita Municipal, da União Espírita Regional, os nossos amigos, companheiros de jornada, como Carla Berni, Geraldo Ortiz, Loraci Ren, Rose Winkelmann, Ângela Pereira, Fátima Ertel, Ione, Carmen, Neuza, Nica, Lorena, Aida, aos amigos Luiz Carlos Pauli, Benício Werner, Eliseu Scherer, a todos aqueles que têm Jesus no leme das suas vidas e todos aqueles que buscam Jesus para o leme das suas vidas, vai o nosso abraço. A semana que passou também registramos o Dia das Crianças, que essas crianças todas sejam abençoadas também na nossa oração. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade.
Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja.